Muito bem. Então, começou a nossa gravação agora oficialmente. Bom dia para todo mundo. Hoje a gente vai conversar um bocadinho sobre metas dentro da fisioterapia neurofuncional, sobre órteses, e a gente vai iniciar o ciclo 2. Então, quando a gente fala de ciclo 2, galera, a gente está tentando trazer para vocês a consciência, né, de que os pacientes com doenças neurológicas, eles não vão apresentar simplesmente doenças do primeiro neurônio, daquele neurônio que o corpinho está lá no cérebro e o axônio dele desce pela medula. Então, não são doenças nem cerebrais, nem né, no tronco e tal, e nem na medula, né? Não parte nenhuma do encéfalo nem na medula. São as doenças, galera, que vão acometer aí o nosso indivíduo, o nosso paciente, no nervo periférico, que também é chamado de segundo neurônio. Então, o primeiro neurônio está aqui, né, no encéfalo e na medula, ele faz sinapse com o segundo neurônio, que vai sair, né, pela raiz dorsal, vai entrar pela raiz ventral e tal. Na verdade, ele sai pela ventral e entra pela dorsal, né? Mas vai sair pelo nervinho aqui da medula, sai um do lado, sai o par dele do outro, né? E aí, depois que esse segundo neurônio sai da medula e vem para o olho, vem para a boca, vem para o braço, vem para o peito, vem para as pernas, sempre em pares, aí a gente, qualquer doença que acometa aí esse neurônio, esse conjunto de neurônios que está saindo da medula e vindo para uma área periférica, ou seja, o nosso segundo neurônio, essas doenças são chamadas de doenças periféricas ou doenças do segundo neurônio motor, tá? Pô, existem muitas doenças periféricas, tá? Muitas doenças do sistema nervoso periférico, assim como existem muitas doenças do sistema nervoso central. Pensando em gravidade, ambas são graves, ambas trazem problemas que são importantes, problemas motores e problemas sensitivos, né, de sensibilidade. Então, as doenças de nervo periférico têm essa característica, né, de tentar sempre. A gente fala assim, machucou, teve uma lesão no nervo tal. Quais são os músculos que esse nervo é responsável, qual o movimento que parou e qual é a sensação que a pessoa deixou de ter. Porque o nervo periférico, né, o nervo mesmo, que é um conjunto de neurônios indo e vindo, ele é sempre misto, né? Os neurônios estão indo e vindo. Tem neurônios sensitivos levando sensações que vão subir para o teu cérebro, e tem neurônios motores descendo, na verdade, o segundo neurônio motor, né? Depois de encontrar o primeiro, descendo, levando informação para o músculo. Tudo bem, gente, quanto a essa informação? Então, as doenças periféricas, elas vão ser mistas, galera. Mistas. Sempre vai ter uma alteração motora junto com uma alteração de sensibilidade. Isso também quando não altera um ramo autonômico daquele nervo. Então, a pessoa às vezes pode ter um problema no sistema nervoso autônomo. Então, além de ter aquela questão clássica lá de um problema para mexer, um problema para sentir, a pessoa ainda pode ter uma sudorese intensa naquela região. A pessoa pode ter piloereção, né, que são os pelos arrepiados. Ela pode ter uma alteração mais do sistema nervoso autônomo no que diz respeito a outras vias. Então, dependendo do nervo, você pode ter alteração de esfíncter, né? Então, tem diversas possibilidades de lesão periférica que vão cursar com distúrbios motores, sensitivos e até mesmo distúrbios autonômicos, tá? Então, essa é a primeira informação que eu queria trazer para vocês. As lesões centrais do primeiro neurônio, que ficaram no ciclo 1, elas também têm essa característica, né, de mexer um pouquinho na parte do movimento e pode mexer um pouquinho na parte da sensibilidade. As doenças periféricas, é a mesma forma. O nervinho, no caminho dele, se ele machucar, se ele fraturou o osso, e aí, conforme fraturou o osso, pegou o nervinho que estava passando do lado, machucou o nervo, rompeu, traumatizou, inflamou. Qualquer problema nos nervos, que são conjuntos de neurônios, né, passando ali nas direções deles, a gente vai chamar então de lesão nervosa periférica, lesão do segundo neurônio motor, tá?
ou lesão do segundo neurônio. Lembrando que não é simplesmente uma lesão motora, é uma lesão mista, né? Na grande maioria das vezes, a lesão é mista. O que o paciente relata para gente, na verdade, quando chega na clínica, quando vai no neurologista, ele relata mais a parte motora, né? Porque ninguém vai no médico porque o braço está dormente. Ninguém vai no médico porque o dedinho está dormente, porque a coxa ficou dormente. As pessoas vão no médico porque o dedinho parou de mexer. Aí não está mais conseguindo pegar o copo. As pessoas vão no médico porque a mão está com uma dor e não está sem mexer por causa de um túnel do carpo. As pessoas vão no médico porque o pé não está mais conseguindo levantar, está andando com o pé caído. Né? Então, quando dá uma alteração motora, que infelizmente significa que a lesão é mais grave, né? Aí que as pessoas procuram a unidade. Então, geralmente a lesão sensitiva, ela é esquecida, ela é deixada de lado, a lesão da sensação, né? As dormências, as queimações, a pessoa acha que é normal sentir. Mas quando começa a ter alteração nos músculos, aí a pessoa vai, peraí, tá doendo isso aqui, esse músculo, pô, não tô mexendo. Aí sim vai no médico, né? Mas essas lesões geralmente trazem consigo, trazem junto, um distúrbio sensorial, sensitivo, tá, gente? Isso é meio que uma regra, assim. Dificilmente você vai ter uma lesão periférica que é só movimento, que é só motora. Geralmente, pelo menos alguma área daquela região ali, daquele nervo, tá com alguma dormência, tá com diminuição de sensibilidade, tá bom? Tudo bem, gente? Quem chegou aí agora? Hoje tá um silêncio, tá um marasmo isso aqui, cruz credo. Vamos agitar, né? Tudo bem, gente? Falem comigo aí. Eu odeio falar sozinho. Tá sim, professor. Tudo bem. Tá. Muito bem, então. Bom, a gente separou para conversar hoje, para a gente não entrar na parte pesada assim, de nervo periférico. Eu trouxe para vocês uma aula que vai falar uma coisa muito tranquila e que eu espero que ajude vocês a pensar em como fazer as SAs, as situações, que é o estabelecimento de metas dentro da fisioterapia, principalmente da neuro, gente. As metas, elas cada dia mais, elas são buscadas, né, para a gente alcançar a melhora do nosso paciente. Pô, mas é para usar só na neuro esses slides de hoje? Não, a gente pode usar em qualquer área da fisioterapia. Na neuro, a gente está discutindo muito isso, porque a gente tem uma categoria que não é fisioterapia neurológica, simplesmente por neurologia, né, gente? A gente está falando de fisioterapia neurofuncional. A gente quer que a pessoa melhore as funções da vida dela, as atividades pela CIF, né? Que ela volte a fazer as coisas da vida dela, desde que seja, pode ser dentro de casa, ou no trabalho, ou na rua, mas ela tem que voltar a fazer suas atividades de vida. E pensando nisso, a gente estabelece, na verdade, existe um acrônimo que é usado, né? Acrônimo é quando a gente tem, assim, um conjunto de palavras que significam alguma coisa, e esse conjunto de palavras que significam alguma coisa, elas direcionam pensamentos, né? Então a gente tem esse conjunto de palavras que é a SMART, que é uma metodologia, né, um tipo de pensamento que faz com que a gente estabeleça meta. A gente pode usar o SMART, pô, em diversas categorias, não só na fisioterapia, muito menos só na neuro, tá? Então eu estava conversando, quando eu comecei a falar sobre SMART, fiz um post sobre isso, e tal. Uma amiga minha que trabalha com viagens, ela mandou um direct para mim lá no Instagram e falou assim: pô, Rodrigo, eu uso esse acrônimo SMART na minha profissão, porque eu tenho que estabelecer metas também para minha profissão, para eu conseguir crescer na vida, para eu conseguir estabelecer bons projetos, né? Então, esse acrônimo SMART, galera, que a gente vai ver hoje, é um acrônimo de aprendizado de vida. Na verdade, se você colocar para tudo que você desenvolver aí no teu dia a dia, no teu trabalho, no seu estudo, onde for, sua família, se você conseguir determinar esse acrônimo, né, o que que encaixa no que na sua vida, você consegue ir sempre galgando novos degraus e sempre subindo um pouquinho mais dos seus objetivos. Para neurofuncional, a gente usa muito pensando em como que a gente vai estabelecer objetivos. Tipo, pô, eu tenho um paciente.
que eu vou fazer com esse paciente, gente? Eu não sei. Eu entendi, o Rodrigo me explicou lá nas aulas remotas que tem que fazer lá reflexo, tem que testar a sensação, passar o pincel, passar a agulha, tem que ver a força, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Fiz isso tudo. Mas e aí, cara? Fiz a entrevista, fiz a anamnese, descobri lá a atividade de vida diária dele, fiz isso tudo. Como é que eu estabeleço no final da avaliação, tem assim, objetivos? Cara, vira um desespero, confesso. É que vocês ainda vão começar o estágio só semestre que vem ou no próximo. Mas vocês vão passar por isso. Na hora que acabou a avaliação, aí o teu professor de estágio lá, né, o teu preceptor na residência, eu já fui na residência, é a mesma coisa. Residência é quando você se forma, né? Aí você faz uma prova e aí você pode entrar numa residência, que é um concurso para o hospital onde você vai receber, né? A residência você recebe, mas você passa 2 anos estudando, né? Como se fosse uma especialização, tá? Na verdade, é uma especialização, a residência. E aí o que acontece? Na residência é a mesma coisa. Parece que as pessoas fizeram 5 anos de faculdade, chega na residência e esquece tudo. Fala assim, meu Deus, eu não sei mais avaliar, eu não sei estabelecer objetivo, eu não sei o que eu faço. Então, vamos tentar, né, quebrar um pouquinho esse mito aí de que, meu Deus, eu não sei o que fazer. Calma, tem como pensar, é que tem que pensar. É raciocínio, né, gente? A gente não consegue ensinar a pessoa a raciocinar. A gente consegue ensinar a pessoa a criar estratégias para direcionar e aí falar assim, cara, é só juntar, ó, isso com isso. Pum. Então, né, facilita a vida da pessoa, mas o raciocínio tem que estar presente, não tem jeito. Então, vamos começar a entender um pouquinho o que são essas técnicas, esse método, esse acrônimo que a gente chama. E aí, depois, no final da aula, ainda a gente vai ter um pouquinho de complemento sobre órteses. Depois eu vou abrir a SA nova, a RA nova, e vamos estudar juntos aí algumas teorias de ciclo 2 de lesão periférica, tá? Bom, vamos começar do começo? Então, metas dentro da fisioterapia. Para a gente definir os objetivos na fisioterapia, né? A gente tem que pensar sempre numa anamnese bem feita, né? Então, na anamnese, a gente identificar qual é a queixa principal desse indivíduo. É super relevante, né? Nunca se esqueçam, gente. Um objetivo com o nosso paciente é melhorar a queixa dele. Tem que ser, gente, tem que ser. Ah, qual é a sua queixa, dona Maria? Ah, eu não tô conseguindo levantar da cama. Tá muito ruim, meu corpo tá pesado, tô com dor, tô com isso, tô com aquilo. O que que você não consegue fazer? Não consigo levantar da cama. Primeiro objetivo, galera. Fazer a dona Maria levantar da cama, né? Alcançar a postura de pé com a dona Maria. A queixa direciona nosso objetivo sempre, gente. Se você for lá e fizer uma queixa relevante, né? Lembra que a queixa a gente sempre vai, né? Perguntando, instigando o paciente. Não se esqueçam disso também, que é um detalhe muito bobinho, mas que é importante. A gente tem que perguntar. Beleza. Além da queixa principal, a gente também, né, faz um exame físico. Opa. E no exame físico, a gente vai descobrir lá como é que estão as funções e as estruturas do corpo pela CIF, né? Então, no exame físico você vê força, tônus, equilíbrio, coordenação, arco de movimento, é, sensibilidade, reflexo, né? Todas as funções do corpo a gente avalia fazendo exame físico, martelinho, força muscular manual, sensibilidade, coordenação motora, equilíbrio, vê lá de olho fechado em pé, né? A gente faz todos esses testes, a gente vai identificar. E aí a gente faz isso, né? Toda vez que a gente corrige a SA, a gente até divide hoje em dia, né? Fala assim, nossa, melhorar a sensibilidade, melhorar a coordenação. São objetivos de funções e estruturas do corpo. A gente até comenta, né, no dia que a gente corrige as SA. Vocês têm as correções aí, eu sempre boto para vocês verem depois. Né, o nosso PowerPoint que a gente constrói. Então, existem objetivos que são estruturais, também podem ser objetivos, né? Depois que você termina o exame físico, você vê, caramba, essa pessoa aí está com déficit de equilíbrio. Um dos objetivos é recuperar o equilíbrio estático, recuperar o equilíbrio dinâmico, vai depender da tua avaliação, né? Então, ótimo. Então, a parte da queixa principal, dica número 1 para a gente trabalhar aí como objetivo. E a segunda,
parte legal para fechar o objetivo? O exame físico. Você vê o que parou de funcionar, quais são as funções do corpo que estão ruins. E além disso, você tem dentro da CIF aquela questão de você perguntar sempre na sua avaliação o que ele parou de fazer, o que ele gostaria de voltar a fazer, né? E o que ele quer fazer na sociedade também, né? Ah, porque você não está mais levantando da cama, você deixou de ir ao mercado, deixou de ir à igreja, deixou de ir na casa do seu neto, né? Então toda participação também vira objetivo, né? Todas as atividades que estão paradas e todas as participações que ele deixou de fazer, isso também vira objetivo. Então, seguindo essa regrinha de ver essas três coisas, galera, você provavelmente já vai conseguir desenvolver ali, rascunhar objetivos com esse paciente. Combinado, gente? Alguém tem dúvida aí nesses três itens, alguma parte deles? Fale agora. Ninguém. Senhores, estamos aí. Estamos, mestre. Estamos mais ou menos, né, Cláudio? Tô achando que estamos só nós dois aqui. Tá bom. Flávia tá por aí, que bom, obrigado. Flávio e Diego, eu já falei, Diego falou comigo também. O resto eu acho que tá só a letrinha aqui mesmo. Acho que não tem mais ninguém com a gente, não. Ah, chegou uma galera. A Que, tá aqui também, Raquel. A Raquel falou comigo desde 6 da manhã. A gente tá acordado desde cedo hoje. O resto, chegou aqui. Chegou o Gabrielzão. Chegou o Leandro. Quem mais que chegou aqui? Ayrton. Chegou o trio masculino aí, pra se juntar com o Diego. Agora, Nayara, Ana, Amanda, Mariana, Natiele estão desaparecidas. Sugiro um resgate. Vamos juntar e fazer um resgate para resgatar elas aí, gente. Alguém ia falar alguma coisa, depois minha piadinha do resgate desistiram até de falar. Vocês estão aí, meninas? Vocês prestem atenção na vida, hein? Muito bem. Então, Natiele está mandando um recado lá dizendo que está falando, mas ninguém ouve ela. Ah, tadinha da Natiele. A Ana, bom dia, tô aqui. A Ana respondeu no chat também. Muito bem. Bom, e aí, galera, além da gente usar essas três dicas aí para fechar o nosso objetivo, e aí é uma coisa que eu vou pedir para vocês, assim, para amanhã, que vocês estabeleçam um objetivo do nosso paciente, pensando na construção da SA da semana aí, é um exercício, vocês escreverem isso. A gente, pensando em raciocínio clínico, a gente vai começar a usar, né? A gente está começando cada vez mais aí a usar esse acrônimo, que é o chamado SMART, gente. O que é esse acrônimo SMART, né? São letras, ó, que juntos formam uma palavra, e cada letrinha dessa ajuda a gente a pensar em como alcançar as nossas metas. Meta, galera, é sinônimo de objetivo, né? Então, assim, eu posso fazer minha ficha de avaliação inteira, ver a queixa, ver o exame físico, ver a CIF dele, quais são as atividades de participação tão limitadas, e na hora travar, pensar assim, cara, mas o que eu boto de objetivo do meu paciente? E aí usar essas dicas é importante. Mas o acrônimo, ele traz pra gente, então, 5 possibilidades de objetivos. Que na verdade não são 5 possibilidades separadas, né? São 5 possibilidades onde você tem que fazer objetivões, assim. Como que tem que ser a nossa meta, né? Como é que a gente escolhe? O que a gente escolhe como prioridade? Porque, pô, o cara pode ser poliqueixoso, né? Pode ter um monte de queixa. O que você vai escolher primeiro? O que você vai botar como primeiro objetivo dos seus primeiros 3 meses com aquele cara, assim, sabe? Então, o SMART, né, ajuda a gente a pensar. O S do SMART, ele traz para a gente que o nosso objetivo, a nossa meta do nosso trabalho, da nossa vida, de onde você quiser aplicar,
tem que ser específica. E aí a gente traz muito para o aprendizado motor, naqueles textinhos que vocês leram no primeiro ciclo lá, que, pô, para a gente alcançar aprendizado motor, a gente precisa a gente precisa trabalhar especificidade. Se eu quero melhorar o movimento de comer, de levar o garfo à boca, eu tenho que trabalhar esse movimento específico. Se eu quero levar o copo à boca e eu fico trabalhando com o paciente jogar a bola na cesta, eu não vou estar trabalhando de forma específica. Então, meu movimento provavelmente não vai voltar. Então, para eu estabelecer metas, eu também preciso estabelecer metas que sejam específicas, tá, gente? O M é de medir. Ela alcançou, ela levantou e ficou 10 minutos sem segurar em nada. Perfeito. Cria uma nova meta. Qual é a nova meta? Que a Dona Maria levante e fique em pé por 20 segundos sem segurar em. Melhorou. Qual é a minha nova meta? Que a Dona Maria levante e fique em pé por 30 segundos. Então eu vou melhorando, né, a minha medida, mas eu tenho que ter uma medida para falar assim, ó, qual é o meu objetivo com ela? Eu quero que ela fique em pé e que ela dê. Caiu. Voltei, gente. Alguém fala comigo se eu voltei. Não, tá travando direto e aí você caiu e agora voltou. Mas tá travando muito. Eu vi que caiu, apareceu aqui para mim a bolinha rodando. Vocês ouviram? Vocês ouviram essa questão, então, do objetivo ser medido, mensurável? Não. Não, Pelo menos não. não, também não. Então, a ideia do M ali do SMART, galera, é que a gente consiga medir, mensurar o nosso objetivo, a nossa meta. Então, é mais ou menos assim, ó. Dona Maria, naquela Nossa Senhorinha que a gente falou aí no início agora, ela precisa levantar e ficar em pé. Esse é o meu objetivo com ela, porque ela está com déficit de equilíbrio. Como é que eu vou medir isso? Pô, eu quero que a Dona Maria levante, que ela fique em pé e fique sem segurar em nada por 10 segundos. Se ela conseguir fazer isso, ela alcança o meu objetivo, que ela conseguir ficar em pé sem segurar em nada. E aí eu botei uma meta com uma medida, uma mensuração. Eu medi isso em tempo. Ah, não, eu quero que a Dona Maria levante, e quando ela levante, eu quero que ela dê 2 passos para frente, 2 passos para trás. Essa é a minha medida. Se ela fizer isso, ela alcançou o objetivo que eu queria. E aí eu dobro a meta. A gente faz aquela piada da Dilma lá, né? Quando a gente alcança a meta, a gente vai lá e dobra a meta. Alcançou a meta, a gente vai lá e dobra de novo, né? Mas a gente precisa ter uma medida, que é um pouquinho aonde o fisioterapeuta, poxa, dá mole, assim, sabe, gente? É aquela história, assim, da maioria da galera que atende paciente, principalmente particular, tá, gente? E aí tá atendendo a pessoa, tá, avaliou, começou a atender, e tá atendendo. Esqueceu de fazer uma coisa simples, que é avaliar as suas metas. Qual meta você tem com aquela pessoa, sabe? Ah, eu quero que ele volte a andar. Beleza, o que é voltar a andar para você? É a pessoa sair da cama e dar quantos passos? Ela voltar a ir até a varanda, andar a casa inteira pelo corredor? Então bota essa meta. Porque vai chegar um dia, se Deus quiser, né? Que você vai trabalhar direitinho com a pessoa, vai fortalecer, vai ganhar tudo que tem que ganhar, e a pessoa vai andar, vai até o corredor lá fora. Só que você esqueceu de colocar a meta na tua avaliação. Aí você não sabe mais o que fazer, porque aí você está fazendo só uma replicação. Você está só repetindo, repetindo, repetindo,
repetindo, e a pessoa está de saco cheio, né? A pessoa cai entre nós, o paciente fica assim, ai, lá vem aquele fisioterapeuta fazer aquele exercício que ela faz todo dia igual. E fica uma coisa chata. Então a gente, além de. E aí fica parecendo que a gente tem que também ser muito criativo, né? Criar 1000 exercícios. Não, galera. A gente só tem que entender que nós temos uma meta. Temos que criar essa meta. Alcançou a meta, galera, é normal. Você vai mudar seu plano de tratamento, você vai mudar seus objetivos, você vai mudar suas condutas. Só que as pessoas meio que caem num abismo, assim, né? E acabam fazendo a mesma coisa. Eu tenho amigos, gente, que atendem paciente aí, sei lá, 4, 5 anos e estão fazendo a mesma coisa que fizeram desde o início. Só que isso não faz sentido nenhum. Não faz sentido neurologicamente, porque o nosso paciente só vai melhorar os neurônios lá, né? Se eles forem desafiados, se tiver sempre uma dificuldade. Então, quando o exercício está lá já decorado na cabeça do cara, ele sabe fazer um atrás do outro, já não está mais tão difícil assim, né? Então, não melhora a parte neurológica que a gente mais quer. Tem que ter um desafio, tem que ter uma meta a ser alcançada. E isso tem que ser medido, galera. Isso talvez seja uma coisa boboca que eu tô falando, mas que as pessoas, de verdade, as pessoas não fazem, gente. Sabe? Então fica as pessoas fazendo atividades e esqueceram de falar assim, pô, o que eu queria que ele fizesse mesmo lá no início? E, dona Maria, eu queria que a senhora ficasse em pé sem segurar em nada. E a dona Maria já está até dando passinhos, já melhorou a sua meta inicial. Só que você, né, papou mosca, deixou passar batido. Então sempre tentem fazer objetivos, né, metas que sejam medidas de alguma forma, tá? E deixe isso claro, qual é o alcance que você quer ter com aquele objetivo. A letra A tá falando aqui então que eu até esqueci o que é a tradução de achievable, é atingível, que é uma palavra bonitinha. É que nossa meta, nosso objetivo tem que ser atingível, gente. O que é uma coisa atingível ou alcançável, que é outra tradução? É a gente falar assim, pô, Dona Maria é tetraplégica, não mexe, lesão completa, eis a. Não mexe nada do pescoço para baixo. E sabe qual é o meu objetivo com a Dona Maria? Que ela fique em pé e ande. Essa meta é alcançável, gente? Responde aí. Não, Por que não? porque Por a causa do lesão que quê? ela tem não volta, não tem Não como vai ela ter como recuperar. voltar nem a força nem a sensação dele, né? Porque é uma lesão completa. Exatamente. Então, deixou o A aí do Smart tapando mosca, né? É uma meta que não é alcançável, não é atingível. Essa pessoa, ela não vai conseguir, com o que a gente tem de avanço científico hoje em dia, ela não vai conseguir ficar em pé e andar, né? Independentemente, né? Sem ser colocada na postura. Então a gente pode ter como objetivo, assim, ó, eu quero que ela fique em pé. Meu objetivo é esse, que ela consiga ficar em pé e fique bem. Mas ela vai ficar em pé com órteses, com colete, né? Ou numa mesa que se levanta e deixa a pessoa em pé, que é a mesa ortostática, né? Aí sim, a gente pode alcançar esse objetivo. Agora, de forma independente, não é alcançável. Então, a gente precisa estabelecer nossos objetivos pensando também na realidade do nosso contexto, né? Então, se não tem como a gente chegar naquele lugar, é inatingível. E não é inatingível porque a gente está pensando assim, nossa, mas eu estou pensando pequeno. Não, porque você sabe que aquilo ali não vai conseguir chegar de forma nenhuma. Existe uma barreira que impede aquela função muscular, né? Então, dentro do que você tem de conhecimento científico hoje, aquilo ali não tem como alcançar. Isso é um problema? Não, porque existem outras metas que são alcançáveis. O importante é você estabelecer que a meta seja atingível, alcançável, beleza, gente? Que é um erro grande também, que os fisioterapeutas acabam cometendo, né? O paciente que é paraplégico, que não tem função nenhuma de perna, e falar que o cara vai andar.
Cara, é um objetivo, pô, pode ser o seu sonho. Cara, meu sonho como fisioterapeuta, desde que eu conheci as disciplinas, comecei a cursar, é fazer um cadeirante voltar a andar. Cara, respeito demais isso. Eu conheço grandes fisioterapeutas que têm esse sonho, até hoje, inclusive. Só que vai depender do cara, né? Vai depender da lesão, vai depender do paciente. Se for uma lesão completa, onde o cara não vai ter contração abaixo da lesão de jeito nenhum, você não vai conseguir, né? Um milagre de fazer os músculos contraírem. Não tem como, galera, né? A ciência não mostra pra gente se existe essa possibilidade até hoje. Ah, mas tem um cadeirante que eu atendo que mexe um pouquinho o pé, mexe a perna, é incompleto. Cara, vai lá ganhar seu sonho. Tua meta é ficar em pé e andar, maravilha. Agora, lesões completas, galera. Você se engana, o paciente se engana, né? A família do paciente se engana. Então, criem metas alcançáveis, beleza? Objetivos alcançáveis. O R é de realístico. Realístico, gente, é meio. Aquilo ali tem alguma relevância mesmo na vida real do cara. Aquilo ali traz algum tipo de benefício real para a pessoa. É aquela história, a gente está, né, trabalhando aí, vamos virar fisioterapeuta do esporte, desportivo. E a gente vai começar a trabalhar com um time de vôlei aqui do Rio de Janeiro. E aí a gente vai lá começar a fazer tarefas e metas e objetivos para pessoas que estão com lesão, né, ou a parte preventiva. E um dos seus trabalhos como fisioterapeuta todo dia com um time é fazer um treino de chute. Fica lá tocando bola, um chutando a bola para o outro, chutando a bola para o outro, sempre em trios, para você trabalhar a mobilidade de quadril e tal. Faz sentido? Faz sentido, né? Realmente, às vezes a bola pode cair, é importante eles saberem usar usar o pé, a perna. Trabalha a mobilidade de quadril, fazer a rotação, né, de coxo femoral, fazendo o chutinho com o peito do pé. É interessante, é interessante. Mas isso traz benefícios reais para esse paciente? É realístico? Talvez não seja. Talvez valesse muito mais a pena você fazer um treino com um toque de mão. Faz eles tocarem com um toque normal, faz eles darem corte, faz eles treinarem manchete, porque aquilo vai trazer o movimento que você perdeu daquele cara por algum motivo e você vai trabalhar dentro da tarefa, da vida real do cara. É a velha história da Dona Maria, que é costureira, e você colocar ela lá para ficar fazendo comida. Ela não é a profissão dela, né? Ela sempre costurou. Ela precisa de movimento fino com o crochê dela lá. Isso é o seu treino, né? Isso é realístico. Agora, você pegar a mão dela e começar a fazer joguinho de resta um, pegar a mão dela e fazer ela escrever, pegar a mão dela e fazer ela acertar a cesta com uma bola na sua clínica, fazer ela quicar bola. É realístico, assim? São metas da vida real da pessoa? Talvez não. Ah, mas tem que variar a conduta, né, Rodrigo? Beleza, tem que variar a conduta, concordo com vocês. Mas se você colocar esse exercício, atividade, essa treinada constantemente com o indivíduo que não traz nenhum tipo de benefício real, né, na vida real do cara, provavelmente aqueles objetivos não vão ser alcançados. Então pensem que o objetivo também tem que ser um objetivo de vida real. Por isso que é bom usar o objetivo da queixa. Qual é a sua queixa? Ah, não estou conseguindo levantar. Cara, é isso que ele quer melhorar. Ele quer levantar da cama e poder fazer as coisas dele. Ah, então, mas eu vou treinar com ele, então, tocar cadeira de rodas, eu vou treinar ele rolar na cama, eu vou treinar abdômen, vou fazer ele ficar lá fazendo abdominal 50 vezes na cama. Compreensível, são condutas razoáveis? São. Porque, afinal de contas, o paciente, para ficar em pé, ele vai precisar ter um abdômen contraído, paravertebrais contraídos. Então, tudo tem sentido. Mas pense que o teu objetivo tem que ser realístico. Tem que trazer alguma história de vida real para esse cara, tá? E no final da história ali, a gente tem um T, que é um timely, que na verdade é em que tempo. E isso é interessante pra caramba, galera. A gente tem que pensar qual é o tempo que você quer alcançar aquele objetivo. Em quantas semanas? Quantos meses? Quantos dias, talvez?
A gente está aqui hoje, né? Dia 13 de abril, vou te atender. Eu quero que no dia 13 de maio, daqui a um mês, a gente alcance esse primeiro objetivo nosso aqui. Que você fique em pé, sem segurar em nada por 10 segundos, que foi o tempo que eu cronometrei lá na minha medida. Caramba, chegou dia 13 de maio, daqui a um mês. Não rolou? O cara não ficou em pé? Acontece, gente, pode acontecer. Restabelece a meta. Muda o objetivo. Ah, não, olha, eu não quero que você fique em pé sem segurar em nada. Eu quero que você fique em pé, se segurando com o andador e que você dê 5 passos para frente, 5 passos para trás. Muda o objetivo, muda a medida, muda o tempo. Ah, então agora você tem mais um mês para alcançar isso. Estabeleçam prazos. Meta, pelo acrônimo SMART, envolve especificidade, medir, atingível, né, alguma meta que seja realmente palpável, dê para chegar lá. Uma coisa da vida real, realista e com o tempo certo. E você pode aplicar esse acrônimo, galera, isso que é o bacana do SMART, assim, na vida, né? Não é da fisioterapia e muito menos só da neuro. Você pode fazer para fisioterapia ortopédica, para fisioterapia pediátrica, fisioterapia geronto, tá? Todas as áreas podem ter esse acrônimo aí abraçados. E mais que isso, você pode usar isso em outras carreiras, não só na fisioterapia. Você pode usar isso, inclusive, dentro do seu relacionamento, né? Qual é a tua meta aí com o seu relacionamento? Né? O que você quer, aonde você quer chegar, de que forma, quanto tempo? O que é palpável, o que é atingível, o que é real, o que não é. Então, se a gente usar esse acrônimo na vida da gente, como meta de vida, não só na fisioterapia, a gente consegue também, né, concretizar, né, de uma forma mais real as coisas, tá bom? Então, ó, a tradução do SMART, então, né, ela tem essas 5 palavrinhas: específicos, mensuráveis, alcançáveis, relevantes, aquilo tem que ser realista, né, real para a pessoa, e temporal, ou com um tempo específico, né? Então, o S é o de specific, que em tradução aqui no Brasil, né, é específico. Diz que o objetivo precisa ser específico, né? Então, a gente tem que usar o trabalho prévio para auxiliar a gente. Então, se a mulher era costureira, treina lá, bota como um dos objetivos ela voltar a usar o crochê. Aquilo, invariavelmente, até por outras vias associadas que a via motora, a via de memória, via afetiva, aquilo vai fazer o movimento acontecer de uma forma mais eficaz, tá, gente? A pessoa ela tem a memória motora daquilo lá no cérebro dela. O objetivo tem que ser mensurável, né? Tem que ter uma medida. Tem que saber se você alcança ele ou não. Se o objetivo for correr uma prova de rua, quantos quilômetros tem essa prova? Ah, eu quero que o meu atleta que machucou lá o joelho, eu quero que ele volte a correr uma maratona de 40 quilômetros. Então essa é a meta, né? Ele está correndo quantos quilômetros hoje em dia? Pô, ele dá só uma volta no quarteirão. Ele faz, sei lá, 2 quilômetros. Então ele tem que fazer muito mais que isso. Então você tem que ir treinando até ele alcançar os 40 quilômetros. Mas se você não medir, não falar assim, cara, qual é a meta? Ah, é chegar lá no 40. Ele está fazendo 2 quilômetros, ele tem que treinar os outros 38. Tem que ter essa meta para você entender que só vai atingir sua meta final se você alcançar aquela medida. Beleza? Tem que ser atingível, né? Tem que ser alcançável. Pode ser objetivos ousados, tá, gente? Você pode ousar. Óbvio que você não vai, né? Lembra do que eu falei para você. Não pode ser uma coisa mentirosa, né? Mas pode ser ousado, né? Mas tem que ser uma realidade possível, para não provocar desmotivação e nem frustração. Então é aquela história, você vai querer que o cara chegue numa meta tal, mas essa meta tem que ser uma meta alcançável, né? Você não pode falar assim, ah, eu quero que meu paciente voe. Alguém voa, gente? Isso é inalcançável. Nenhum de nós consegue vencer a gravidade, né? Estirar os pés do chão e ficar voando, né? Isso é inatingível. Então, estabeleçam metas alcançáveis. Ousadas, mas alcançáveis. Precisa ser relevante.
Opa, realista, tá? A meta tem que ser relevante da vida real daquele cara. Que aí o esforço vai ser recompensado quando ele alcançar a meta. Precisa ser relevante, ele precisa querer. Precisa ser uma coisa da vida real dele, que ele fala assim, puxa, que bom que eu consegui isso. Que bom, né, que eu vou usar isso na minha vida. É o jogador de vôlei, que você ao invés de treinar perna, está treinando o braço, porque aquilo é relevante. E se o braço dele soltar mais, ficar com menos dor, ele vai caprichar no jogo e o time dele vai ser campeão. Então tem que ter uma visão do cara, falar assim, cara, isso é relevante para mim. Isso é real, né? Isso é palpável para minha vida, tá? É a doceira, não ficar treinando costura, né? É o pedreiro que você vai atender, não ficar fazendo lá, é, pô, crochê na clínica com você, sabe? Você pega duas agulhinhas de crochê e fica fazendo crochê com um cara que era pedreiro, né? E isso não tem a ver com sexismo, não, tá, gente? Tem a ver com história de vida da pessoa, né? A pessoa que trabalhava de uma forma X é legal, né? É plausível, cara. Você tentar fazer metas que tragam a lembrança da vida real. Porque aí vai fazer sentido na cabeça do cara. O cara vai falar assim, cara, eu tô fazendo isso aqui, eu tô entendendo por que ele tá treinando isso comigo. Porque depois ele quer que eu consiga fazer tal coisa. E não é meio que voltar, não. Eu quero que o pedreiro volte a ser pedreiro, não. Mas eu quero que o pedreiro volte a conseguir botar uma camisa, botar um short. Mas para isso ele tem que trabalhar movimento de mão. Para trabalhar, fortalecer a mão, fortalece dentro da função. Coloca ele para colocar roupa, coloca ele para trabalhar com a mão do jeito que ele trabalhava na vida dele, tá? Isso é importante. E o temporal, que é o T, né? O time-based. Ou seja, você precisa ter um prazo para alcançar essa meta, você precisa deixar isso muito claro, tanto na sua cabeça quanto para o paciente. Sem especificar o prazo, ele vai despriorizar a nossa rotina. E aí a gente tem aquele cara que a gente atende às vezes. Começamos a atender despretensiosamente, indo lá 2 vezes na semana. Tá indo, tá indo, tá indo, tá indo. Quando você vê, passou o aniversário dele. Aí você levou lá uma lembrancinha, levou uma caixa de bombom, alguma coisa. Legal. Aí passou, tá indo lá 2 vezes na semana, tá indo, tá indo. Quando você repara, passou outro aniversário dele. Fala, caramba, o teu aniversário do ano passado eu tava aqui, né? Tava. Você já tá há 2 anos com a pessoa praticamente. E você tá ali, né? Sem prazo, sem estabelecer meta, sem objetivo, virando um atendimento crônico de uma doença que não precisa ser crônica, senão você tem que estabelecer seus objetivos, cara. Senão fica chato para você e para o paciente. Bom, esse acrônimo, então, gente, é uma forma da gente tentar estabelecer metas. A gente vai ter uma SA hoje, né, do ciclo 2, e eu queria que vocês fizessem de hoje para amanhã esse acrônimo, tá? O que que vocês utilizariam para essa SA de hoje, que vocês vão colocar como objetivos? Quais seriam as metas que vocês escolheriam para essa SA de hoje? Todo mundo tem que fazer. Vale aí, ó, 0,5 aí, ó, da nota de vocês do ciclo 2, meio ponto, para vocês executarem essa construção de como estabelecer metas usando o raciocínio SMART. Todo mundo entendeu o que é para fazer? Compreendido. Sim. Sim. Entendi. Então, beleza. Muito bem. Bom, a parte 2 da aula de hoje é para a gente aprender. Na verdade, vocês já sabem, né? Mas para vocês relembrarem as órteses que existem, tá, gente? E aí, só lembrando, né, que órtese diferencia um pouquinho de prótese. A gente vai ver essa diferença. E aí a gente vai conhecer os nomes principais, né? Então, órteses, galera, são dispositivos externos que a gente aplica no corpo, né, no nosso paciente, que vão modificar ou reintegrar a função, o funcionamento, né, as atividades desse indivíduo. Tanto a parte de atividade quanto de estrutura, né? Tanto do sistema neuromúsculo esquelético, dando um suporte, ou imobilizando,
ou alinhando os membros daquele paciente. Então, órtese, galera, é um tipo de apoio, suporte, que vai estar ali ajudando aquele paciente de forma funcional ou de forma estrutural a desempenhar suas atividades. Então, órteses, as órteses, né, elas são encaixes naquele membro que ainda existe, né? Você vai adaptar aquele membro, você vai encaixar alguma coisa naquele membro, você vai amarrar com alguma fita, com velcro aquele membro, para que o indivíduo desenvolva uma tarefa. Você vai colocar uma bengala, você vai colocar uma cadeira de rodas, né? Tudo é órtese, né, gente? Para você adaptar os movimentos. Então, o material mais utilizado quando a gente fala de órtese de verdade, que é aquela órtese de plástico, né, que a gente vê muito aí nos pacientes, vocês vão ver cada vez mais, né, mas a gente já vê muito na clínica e vocês vão ver. O material mais utilizado é o splint, né, é o termoplástico. É um plástico que é termomoldável. Então é como se fosse um plástico desse que a gente tem um monte de brinquedo em casa aí. Só que na hora que você coloca ali um aquecedor, né, um maçarico, algum objeto que esquente aquele plástico, ele deforma, ele derrete e deforma. E aí você vai moldando ele de acordo com o que você pretende fazer. Esse termoplástico, né, de baixa temperatura, é um material que fica maleável, então, quando você coloca a temperatura alta, quando você esquenta, acima de 60 graus. E depois que você esfria ele, ele fica rígido de novo. Alguns plásticos, eles não conseguem, né? Na hora que você queima, ele simplesmente derrete, pega fogo e queima. O termoplástico, ele é interessante por isso, porque ele derrete, fica bem maleável, como se fosse um chiclete. E aí você molda, depois você tira o aquecedor e deixa lá secando, deixa resfriando. Quando resfria, ele endurece, ele fica duro mesmo, rígido. Bem tranquilo, tá? Fica um plástico moldável. É super interessante, tá? Existem diversos termoplásticos, né? Cada um desses termoplásticos tem uma indicação e as características vão ser determinadas pelas propriedades e performance desse termoplástico, né? E aí vai depender do material, né? Da performance, de onde você vai aplicar e tal. Mas o termoplástico simples, né? Com a placa branca, é o mais usado. Qual é o legal? Essa placa branca faz isso aqui, ó, faz essa órtese mais branquinha, tem termoplástico azul, rosa, tem de várias cores hoje em dia, né? Mas é esse material. Bom, o que acontece em relação às propriedades das órteses, né? O termoplástico ele tem uma memória. Então, a memória do termoplástico fala sobre a habilidade desse material de retornar à sua forma e ao seu tamanho original, permitindo que ele seja moldado várias vezes sem ele ficar deformado excessivamente, tá? Além disso, o termoplástico é maleável, né? É uma facilidade que o material vai ter de fazer uma deformação sem a gente assistir. Aí isso pode atrapalhar um pouquinho o material, quando a órtese é muito grande, ela pode quebrar, né? Porque ela acaba sendo mais maleável. Ou um paciente que é muito pouco colaborativo, né? O paciente não quer colocar, ficar batendo, tirando a órtese racha também, tá? Mas também permite a confecção de órteses estéticas. Essa maleabilidade faz com que a órtese não seja uma bota gigantesca, né? Então, assim, o que mais se via era isso aqui, ó, galera, essa órtese inteirona, que pega panturrilha, tornozelo e pé. Hoje em dia, a órtese de termoplástico, ela pode ser só um fio. É um fio de plástico, fica lá na panturrilha, amarra o velcro, desce uma placa dura até o tornozelo e a placa fica embaixo do pé. Então a pessoa usa a órtese e a gente nem percebe. Hoje em dia tá nesse nível, tá, gente? Não é mais esse botão, assim, esse patacão de órtese, não, tá? Esse material é elástico, né? Porque a resistência desse material ao estiramento e o retorno da forma original mesmo após, né? Você desalongar e alongar, né? Ela volta ao tamanho normal. E aí, enfim, né? Esses materiais assim ajudam os pacientes que são poucos colaborativos, que aí você consegue corrigir, né? Consertar alguma rachadura. E a aderência, né? Que é a capacidade dele colar em si mesmo quando ele está aquecido. Então, se você pegar um plástico, derreteu, moldou, não ficou bom, você quer colar mais um pedaço, você pode pegar mais um pedaço,
derreter, colou e esperar secar, que eles aderem um no outro, tá? E fica bem bonitinha a órtese. Então, as órteses, elas são constituídas para facilitar o movimento daquele indivíduo que tem aquele membro, né? Você coloca uma órtese para o cara fazer junto com a órtese. Elas podem ser estáticas, que é de posicionamento, ou podem ser órteses dinâmicas. A estática, gente, visa promover a área do corpo e não tem, que a gente chama de parte mole, não tem nenhuma articulação na órtese. Tem órtese que é articulada, né, gente? São as órteses dinâmicas, tá? Então você não consegue, né? Você imobiliza as regiões. E ter uma ou mais parte móvel. De acordo com a Sociedade Americana de Terapia de Mão, as órteses podem ser classificadas como órteses de mobilização, que a gente usa para mover as articulações primárias e secundárias. Exemplo, então, é a órtese para o paciente na realização de preensão da ponta dos dedos. A órtese pode servir para imobilizar, que é quando você quer, né, travar aquela posição. Aí tem diversos tipos, né? Como, por exemplo, quando você tem os dedos em ventania, você bota a órtese para retificar os dedos, né? E pode ser uma órtese restritiva, que vai limitar um aspecto específico da articulação daquele movimento. Aí a gente tem algumas possibilidades de órtese, limitando aí os dedos, por exemplo, ou até mesmo o joelho. Bom, o que a gente tem que pensar, né? Se é a mão dominante do cara, se não é. Qual é o trabalho do cara? Quais são as habilidades que ele consegue fazer? Né? Porque a órtese, ela pode ajudar, ela foi feita para ajudar, mas ela pode limitar também, né? Então, existe uma discussão muito grande, galera, muito grande. Aplicar ou não aplicar a órtese, sabe? Porque, pensa, eu tenho uma mão de um paciente que está sem mexer. Aí eu coloco, e está começando a ficar encurtada. Aí eu coloco uma órtese de extensão dos dedos, com termoplástico, amarro com velcro e a mão do cara vai ficar aberta. Você até botar um polegar bonito aqui. Pá. Aí esse cara, ele não vai ter mais, né, movimento de dedos, nem de extensão que a gente quer, nem de flexão. O que acontece com o tempo, galera? Esse movimento da órtese preso ali, ele acaba promovendo uma fraqueza. Então o cara adquire uma fraqueza muscular porque ele está com os músculos relaxados na órtese. Então, é super importante a pessoa usar órtese de posicionamento, né, de restrição, super. Principalmente para quem está com encurtamento, né? A gente não pode deixar aquela mãozinha fechar, virar uma mão fechada que você tem dificuldade de abrir, puxa, tal, dói, não pode, né, gente? Então bota uma órtese, legal. Só que é para usar a órtese 24 horas por dia? Não precisa. Né? Aí o tempo de utilização, de aplicação da órtese é que vai variar. Você vai colocar mais horas do dia, se for uma mão bem fechada com um tônus aumentado muito grande. Se é um tônus mais simples, mais distal, dá para você usar só para dormir. Toda vez que você for dormir, você bota a órtese. Você dorme a noite inteira de órtese. Amanheceu, tira a órtese e vai usar sua mão. Vocês entendem esse paradoxo? Assim, você não pode colocar uma órtese e querer que o cara trabalhe ou use a mão com a órtese, que é uma mão que está imobilizada. Então, o teu neurônio lá do cérebro da mão não está pensando, caraca, eu estou usando a mão. Não está usando, a mão está presa numa órtese. Então, a órtese, ela facilita muitas vezes, né? Mas ela precisa ser retirada e o paciente precisa ser estimulado a fazer um movimento normal com aquela mão. Né? Fortalecer os músculos daquela mão, daquele punho, daquele braço, para que esse paciente melhore, né? A aplicação de órtese acaba sendo ali uma faca de dois gumes, né? Porque beleza, você voltou a ter algum movimento com aquela mão porque alongou. Mas em compensação alongou usando uma órtese que a pessoa fica parada o dia inteiro e aí gerou fraqueza. Então não é para gerar uma fraqueza, é para vocês conseguirem mexer, né? Só que a gente vai ter que usar a órtese de vez em quando para dormir, algumas horas da noite, algumas horas do dia, tá? Dependendo do tipo de mão da pessoa. Então a gente tem que pensar se é a mão direita, se é a mão esquerda, qual o impacto da lesão, né? Quais as consequências que vai trazer para a família desse cara. A parte familiar, né, é super importante. Quem vai colaborar? Quem vai
Quem vai colocar e tirar a órtese, né? Porque às vezes com uma mão só a pessoa não consegue colocar sozinho sua própria órtese. Alguém tem como alguém colocar na casa dele? Queda, né, gente? Qual é a limitação real? Qual é o nível de motivação desse cara para o paciente? Avaliar a presença de dor, né, de defesa e ver a condição da pele também é bem importante, né? Então, porque as órteses, olha, são esse plástico que estão aqui embaixo, ó. Libera o polegar e coloca os dedos da mão em extensão. Em neutro, na verdade, né? Não é em extensão, é em neutro. É interessante essa órtese? Muita coisa, gente. Muito. Paciente com AVC, paciente com lesão medular, paciente que tem alteração, né, de tônus do ciclo 1, que passou, que ficam, né, os braços duros, rígidos. Essa galera precisa muito de órtese, gente. Muito. Tá? Para dormir, para passar uma parte do dia, tem que ficar. Mas depois você tira e faz a pessoa também ter movimentos ativos. Não esqueçam disso, tá? Então essa é a chamada órtese de posição de punho e dedos, tá? A gente tem órteses que são órteses funcionais, ó. O cara mantém o punho neutro, se o cara fizer uma força para baixo e com o polegar, ó, ele faz a apreensão. Essa é uma órtese bacana, né? Tu vê que até o material termoplástico ele é diferente, ó, ele é tubular, né? Tem uma borrachinha aqui na mão para não machucar a mão da pessoa. E a pessoa vai fazer os movimentos até melhorar. Beleza? Muito importante essa foto aqui, galera. Os pacientes com sequela do primeiro ciclo, né, de primeiro neurônio, eles vão apresentar uma luxação de ombro de forma muito comum. Aquele lado paralisou, né? E aí aquele ombro que está ali na cápsula presinho por vácuo, ele começa a enfraquecer, o braço enfraquece, aquele espaço ali da cavidade glenoidal com a cabeça do úmero começa a ficar com um espaço, e aquele ombro pode luxar para baixo. Que o braço está mole, você não está conseguindo mexer muito, o braço cai, luxa, faz um sinalzinho do sulco aqui, ou o sinal de dragona. Qual é o problema disso? Dói pra caramba. E além disso, o que vai acontecer, gente? Além da luxação doer, esse braço desse paciente vai perder a função. Então a gente não pode deixar essa luxação acontecer, esse braço cair, esse úmero luxar. E aí uma das estratégias que tem é colocar uma tipóia. A tipóia, ela tá meio que contraindicada de muitos anos para cá, porque a tendência desse braço desse cara é ficar todo flexionado com o tempo, por causa da espasticidade que ele tem. Se você colocar uma tipóia, você vai favorecer esse braço a ficar dobradinho. Então, o que mais se aplica em AVC, em lesão de ombro hoje em dia, é o tensor, tá? Que é essa manga que você veste, prende com velcro, e aí o cotovelo não fica dobrado, o cotovelo vai ficar livre, e a cabeça do úmero vai aproximar da cavidade glenoide, não vai escapulir, não vai luxar. Então é a órtese mais utilizada, tá? O tensor de ombro. Tensor de punho também muito utilizado, principalmente se tiver alguma rigidez mecânica ali dentro, algum arame, né, que a gente chama, algum ferrinho, que aí impede que o punho dobre, né, impede a flexão do punho, mantém ele neutro. É ótimo para melhorar a função de mão. Tensor de punho, ó, com um metal aqui do lado, junto com um extensor de polegar. Muitos, né, lesados fazem polegar incluso, ó, que é você botar o polegar para dentro dos dedos e ficar aqui, ó, mexendo. E aí, para evitar isso, a gente coloca o tensor do punho junto com um extensor de dedo aqui, ó, puxando o dedo para trás. Beleza? E aí, ó, a pessoa fica ali com o dedo em neutro. Não precisa ser uma extensão grande de dedos, não, tá? Do polegar. Mas mantém pelo menos ele afastado dos outros dedos para não ficar incluso. Tensor no joelho, também muito aplicado, gente, muito. Para pessoa que tem fraqueza de quadríceps, às vezes só consegue ficar em pé se botar um tensor de joelho. Esse tensor aqui não tem haste de arame, ó, de ferro do lado, mas tem tensores que tem o arame dos dois lados, que servem como os ligamentos colaterais, né? Então depois que você fecha o velcro e trava, a pessoa não consegue nunca mais dobrar o joelho, porque tem os dois ferrinhos aqui na lateral e no medial da região do joelho, tá? E aí a pessoa fica com a perna esticada e tem que fazer os movimentos tudo com o joelho esticado. Tensor de tornozelo, também muito bem aplicado, né, para aproximar as articulações. As órteses de posicionamento com hastes, né, com termoplástico, que não são, ó, móveis, né? Então a gente tem a órtese chamada AFO.
É a ankle foot órtese. Só pega então o tornozelo e o pé, tá? Ela para aqui no meio da perna da gente, no meio da panturrilha, ela para, tem um velcrinho para fechar, mas ela não articula com o joelho, ela só articula o tornozelo, tá? Essa órtese então no tornozelo a gente chama de afo. A afo pode ser rígida, como essa, com termoplástico que não abre, ó. Ou pode ser uma afo articulada, ó, onde você consegue articular a dorsiflexão e mantém um neutro de plantiflexão aqui. As afos hoje em dia, né? A gente pode fazer uma afo da mini, ó, se uma menininha, uma criança jovem, né? Estilizada. Pode ser uma afo, que olha só, é só um velcro, uma haste, um pé e acabou, que é igual a essa, uma haste, uma perninha, um pé e acabou. E aí a pessoa pode colocar essa afo dentro do calçado, dentro da sandália. Poucas gente, se tiver de calça comprida, ninguém percebe e a pessoa anda normal de novo, tá? Só com o uso de uma afo dessas. Entre articulada e não articulada, a gente prefere a articulada, tá, gente? É melhor ele fazer o movimento de dorse e não fazer o de plant, já que o pé está equino, mas ele deveria fazer o exercício de dorse. Então, a articulada ajuda. A não articulada, ele não faz nem dorse nem plant, vai ficar tudo preso, ele anda com o pé reto, tá bom? Acima da AFO, a gente tem a CAFO, que são as órteses que vão prender, ó, joelho e tornozelo. Já botou o knife aqui no meio, que é o K de joelho. Então, a coxa vai ficar amarrada, mas não prende, ó. Fica toda amarrada e prende o joelho. Amarra, 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 prende o pé, tá? Isso é uma das mais recentes, essa aqui, né? Para que a CAFO serve? Para quem não consegue esticar o joelho. E a pessoa vai andar, então, né, com o joelho esticado, usando a CAFO, com duas muletas e tal. E a gente tem as H-CAFOs, que é a que usa o quadril, height, né? Por isso que é H. O que é H-CAFO, galera? É uma órtese que a pessoa tem movimento só de tronco superior, mas ela não tem de tronco inferior, e ela fica, né, solta no ar, né? Ela não tem movimento de barriga inferior, pernas, coxa, tronco. Não sente nada, galera, ou não mexe nada. E aí você tem essas órteses. Para o homem hemiplégico, ó, bota a órtese aqui e vai lá no hemiplégico. Para a pessoa que é diplégica, né, as duas perninhas não andam, ó, ou paraplégicas, amarra o quadril e as duas perninhas. Amarra o quadril e as duas perninhas, tá? Esses são as H-CAFOs. Órtese de reciprocação, galera, muito legal. Tem gente que tem um tônus adutor, né? Anda com as duas coxinhas presas, uma na outra, não consegue andar bem, fica fazendo a marcha em tesoura, né? Como se fosse uma perna cortando a outra, assim, uma tesoura, sabe? E aí existem as órteses RGO, que vocês podem afastar os pés, podem afastar os joelhos, ou podem afastar a coxa femoral, beleza? Aí você mantém aquele tônus limitado ali nos adutores. Existe ainda uma órtese para levantar o pé das pessoas que têm lesão do segundo neurônio, que não seja um pé equino para baixo, assim, duro. É a órtese chamada de apoio antiequino. É um velcro também que amarra na panturrilha ou no tornozelo. E aí você amarra esse velcro aqui, ó, numa haste que está lá pertinho do começo do pé. Toda vez que você andar, toda vez que você fizer um movimento para cima, a órtese vai levar você para cima. Levou para baixo, a órtese faz o movimento para baixo. É uma órtese muito utilizada para quem tem fraqueza no pé, tá? Esse apoio antiequino. Bom, aí essas são todas órteses, né, gente? Materiais, então, que substituem o nosso membro, mas o nosso membro continua lá. As próteses, aí sim, é um componente artificial que supra a necessidade do indivíduo com sequela que amputou, que fez um trauma, ou que está com uma deficiência clínica de nascença. Então a gente tem próteses, ó, prótese só de tornozelo e pé, prótese de joelho e tornozelo e pé, e prótese de quadril, joelho, tornozelo e pé, tá? Prótese vai substituir aquele membro, tá? Vai tirar aquele membro fora e botar esse membro aí. Então a pessoa amputou por algum motivo e aí tem que botar uma prótese, tá? Tudo bem, gente? Tudo ok, mestre. Então, beleza. São 9h48. Vocês têm 10 minutinhos aí para levantar, espreguiçar, beber uma água, jogar água no rosto. E a gente vai entrar agora em lesão periférica. Eu vou dar uma introduzida do que é uma lesão periférica. A gente vai conversar.
Depois acabou. Depois eu passar o SA, RA e acabou a aula, tá bom? Então, ó, 10 minutinhos para vocês respirarem.
Hello. Tudo bem com vocês? Vamos voltar? Chovendo por aí, gente? Porque aqui tá chovendo. Tem algum microfone que tá tentando sair aí, mas não tá saindo, galera. Não sei de quem é. Toda hora parece que quer falar alguma coisa assim, mas não fala. Bom, queridos, vamos voltar? Então agora eu vou abrir a RA. Não, na verdade eu vou dar uma aulinha aqui rapidinho. O que houve com a minha câmera? Ah, melhorou. Eu vou abrir aqui uma introdução do ciclo 2. Nem vou fazer ela inteira, vou fazer um pedaço, só de uma contextualização do ciclo 2, para a gente conversar. Depois eu vou abrir a RA e SA para a gente conversar também. Beleza? Senhores, acordem. Que tensão, todo mundo calado. Oi. Só eu tô nesse cinema aqui, ó. Cadê vocês? E ninguém aparece hoje nessa aula. Tô aí. Né? Eu tô na área aqui, professor. Eu tô vendo, tá todo mundo aí na área. Deixa eu tirar do modo de conferência aqui agora, que eu não sei nem como é que eu tiro isso, gente. Natiele, eu tô achando que é o teu mesmo. Tá uma picotada, trac, e não sai nada. Deve ser você mesmo. Gente, socorro agora que não sai mais do modo de conferência. E agora que eu não consigo mais tirar isso? Jesus Cristo. Ah, galeria, ufa. Bora então, gente. Bom, queridos, então no ciclo 2, nada como tomar um Guaraná natural, né? Que eu tava aqui já batendo cabeça. Ninguém fala comigo, eu fico falando, até eu fico com sono, gente. Então, ó, lesão nervosa periférica. Então, nosso ciclo 2, ele vai ser um ciclo onde a gente vai ter a abordagem das doenças do segundo neurônio, né? Daquele neurônio que sai da medula e vem pro teu braço, vem pro teu rosto, fazer paralisia facial, vai pra sua perna, né? Vem pra tua mão fazer túnel do carpo, né? São essas lesões que a gente vai estudar esse período, hein, galera? Esse ciclo 2. São as lesões neurológicas dos nervos periféricos, e não mais na parte central, né? De encéfalo e medula. Tudo entendido em relação a isso, gente? É uma coisa geográfica mesmo, né? Lesões que acontecem no encéfalo ou na medula, a gente chama de lesão de primeiro. Qualquer doença. Lesões que acontecem na saída dos nervos que vem para o rosto, para o braço, para a perna, para o peito, lá, são as lesões periféricas. Tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá, Diego. Já que você falou comigo, Diego, eu vou falar o nome da doença e você me diz se é primeiro ou se é segundo neurônio. Combinado? Tudo bem. Então vamos lá. Vou te ajudar, que você merece. Diegão, esclerose múltipla. Primeiro neurônio. Pô. A pessoa está com um tumor lá na coluna vertebral que está alterando a medula espinhal dele. Primeiro neurônio. Isso. AVC. Primeiro neurônio. Bem, agora, Diegão, a pessoa quebrou o rádio, né? Caiu, fez aquela fratura de Colles. Eita, nós, lá no punho, né? Fratura distal. E aí fez uma lesão do nervo que passa aqui na palma da mão, que é o mediano. Primeiro ou segundo neurônio?
Segundo. Bem, a pessoa foi fazer uma cirurgia. Sabe por quê? Porque ela estava grávida. E ela foi lá fazer uma cesariana. A posição ginecológica, ela coloca as duas perninhas em cima de uma haste, né? Com as duas pernocas abertas para o bebezinho poder sair. Pelo parto normal ou pela cesariana. E aí, as perninhas ficaram na haste ali, apoiando a cabeça da fíbula ali na perna da gente, no joelho, e ali passa o nervo fibular. Fez uma compressão do nervo fibular. Tá com o pezinho agora dormente e sem conseguir mexer. Primeiro ou segundo? Segundo. Paralisia facial. Primeiro ou segundo? Primeiro. Não? É o nervo facial que vem para o rosto. Ele já saiu do crânio e veio para o teu rosto. Então é um segundo neurônio também, tá? Então Ok. todas as inervações chamadas de periféricas, né, que vem para o olho, vem para a sobrancelha, vem para o nariz, vem para a boca, né, esses nervos todos do rosto, que vem para o pescoço, que vem para o braço, que vem para a mão, que vem para o peito, vem para a barriga, tudo isso é periférico, tudo isso é periferia. Central que está dentro lá do osso, do crânio, e dentro da coluna vertebral, a medula. Só esses dois que são, bom, só esse conjuntão aí que a gente considera sistema nervoso central, doença de primeiro neurônio, tá bom? Tudo bem. Paralisia facial confunde mesmo, até porque tem dos dois tipos, tá? Tem gente que tem paralisia facial por causa de um problema lá no cérebro, né? Por causa do AVC, às vezes faz paralisia facial. Mas, em geral, o problema é periférico, né? Paralisia facial clássica é segundo neurônio. Muito bem, então, muito obrigado, viu, Diego, por você mostrar que não estou sozinho aqui também. Então, lesões nervosas periféricas, gente. Como eu já dei essa conversadinha com vocês agora, os nossos nervos periféricos, né, gente? Eles estão aqui, ó. A gente tem o cérebro, não, o encéfalo como um todo, e a medula rosa aqui. Todos esses amarelinhos, ó, os nervos que vão para o rosto, os nervos que vão para o pescoço, para o braço, para o tronco, para o pé, para a perna, para todos os lugares amarelinhos, são chamados de nervos periféricos, tá? Os que vão para o rosto nós chamamos de nervos cranianos, e os que vão para o corpo a gente chama de nervos da medula espinhal. Aí você tem os nervos cervicais, que são da parte da medula espinhal cervical. Você tem os nervos torácicos, né, que são das 12 vértebras torácicas, da medula torácica. Você tem os nervos lombares, tem os nervos sacrais, tem os nervos coxígeos, tem todos os nervos, né? E os nervos, eles saem da medula, ó, e depois eles vão mudando de nome. Então, nervos cervicais tem um monte aqui, ó, um conjunto, mas que depois vira nervo radial, nervo mediano, nervo cubital, nervo ulnar, né? Muda o nome, vai mudando os nomes, né? Eles vão se projetando. Saca! Tipo como se fosse rio, galera. Então a gente tem o rio Guandu, que ele deságua no rio não sei o que lá, que deságua no rio não sei o que lá. Então eles vão se transformando em micro-rios, né? Então eu moro aqui em Jacarepaguá. Aqui eu sei que tem aqui perto um rio, o rio Tindiba, que fica lá na rua Tindiba, aqui em Jacarepaguá. Então eu sei que passa ali um rio que vai desembocar em algum outro rio, né? Então eles vão mudando de nome. Os mais largos vão virando projeções dos menores e vão ganhando outros rios menores, né? Então isso acontece no nosso corpo também. O nervo grandão sai e ele vai se dividindo, transformando em vários nervinhos que vão mudando de nome, tá bom? Então, beleza. Então, os nervos periféricos são todos esses, todos os que vêm para o crânio, vêm para o rosto. Eu não vou falar crânio não, para não confundir vocês, mas são os nervos cranianos, tá, gente? Mas só para vocês não confundirem com o encéfalo, né? Então, todos esses que vêm para o rosto, todos que vêm para os braços, para o tronco, para as pernas, tá bom? Todos os nervos periféricos, galera, eles têm essa conformação aqui, ó. Eles são como se fossem fios, né? Calibrosos, assim, né? Alguns são até palpáveis, assim, você vê que parece uma corda de violão. Sabe aquela corda mais grave, lá, aquela corda mais grossinha do violão? É um aspecto de nervo, que é bem uma cordinha de violão. E se você cortar esse nervo, ó, você vê que lá dentro vai estar passando um monte de feixes, ó. Né? Um grupo de neurônios está aqui nesse feixe, um outro grupo está nesse feixe, um outro grupo está nesse feixe. E dentro de cada feixe desse está cheio de axônios de segundo neurônio, tá? Então são milhões. Cada cordinha de violão daquela tem milhares de nervos
de nervos, milhares de neurônios, de axônios de neurônios, né? Passando, né? Que são os nossos segundos neurônios, tá bom? São os axônios desses neurônios. E aí, a lesão periférica, ela pode acontecer na saída da medula. Então, os nervos, quando eles saem da medula, né? Nessa região rosinha aqui, ó. Na hora que ele sai através de um gânglio, né? Ele forma um gânglio nervoso. E aí você pode ter uma lesão ali no gânglio, que é uma droga. Pode ser uma lesão na raiz, né, na saída dele mesmo, na colinha que ele tem aqui com a medula, no gânglio ou no próprio nervo depois do gânglio, né, até ele chegar lá no seu dedo, até ele chegar lá no seu olho, né, o trajeto dele, em qualquer lugar, você pode machucar esse nervo e fazer uma lesão nervosa. Conseguem entender esse conceito, gente, de lesão nervosa ser uma lesão em qualquer lugar desse nervo periférico? Sim. Sim, de boa. Porque o nervo periférico, tipo, não sei porquê, mas algumas pessoas acham que a lesão do nervo ou vai ser logo no iniciozinho, ou vai ser uma lesão só lá no final. Mas lembra que tem um trajeto todo, do início até o final, né? Então, se você, às vezes, está fazendo exercício, lá, malhando, virou a Graciane Barbosa, virou o Schwarzenegger, tá com um braço desse tamanho. O próprio contorno, né, aumento da hipertrofia muscular, pode comprimir o nervo. E aí, não sei quem já malhou firme aí. Eu, numa fase longínqua da vida, já malhei um pouco mais pesado. E tinha dias que eu tava com tanta tensão muscular, né? Tanto edema ali provocado pela minha hipertrofia, que eu sentia dormência no trajeto da minha mão. Eu ficava com o meu antebraço dormente. E aí eu percebia que era por causa de compressão nervosa. Eu comecei a fazer mobilização neural. Tem como a gente mobilizar o nervo, né? Pra gente conseguir fazer ele ficar mais solto e não comprimir. Mas eu comecei a perceber que estava acontecendo comigo. Determinadas posições no meu braço causavam dormência, parestesia, formigamento na minha mão. Então, lembrem, né? Às vezes uma lesão muscular, não é nem uma lesão, né? Às vezes uma consequência de uma hipertrofia pode causar uma lesão periférica, uma compressão daquele nervo, né? Fraturas, torções, tudo isso pode causar lesão no nervo no caminho, desde lá da medula até ele chegar no ponto final dele, tá? Ou pode ser realmente uma tensão, né? Pô, tá tão tenso às vezes, e aí aqui atrás da clavícula passa um monte de nervo. E às vezes só porque você está tenso, você está com um braço mais pesado, mais dormente, mais doloroso. Isso acontece a beça, né? Ou cervicalgia, né? Você dormiu de mau jeito e amanhece com o braço dormente. Isso super acontece, tá? Porque tem o trajeto do nervo periférico passando aí pelo ombro. Tudo bem, gente? Alguém além do Diego acha que tá tudo bem? Tá ok, mestre. Tudo Obrigado. bem, professor. Eu tô chato, né, Amanda? Eu tô meio carente, gente. Preciso falar, ó. Tá gravando isso, eu não queria que gravasse, mas, gente, eu não aguento mais ficar em casa. Ah, meu pai do céu. Enfim. Bom, em geral, o que a gente vai ter, então, como conformação do nervo, né? Se você fizer um corte histológico, é isso bonitinho que aparece, ó, gente. Um monte de feixe, com um monte de axônio, de um monte de neurônio. Tem vaso sanguíneo aqui no meio desse nervo, ó, tá vendo? Que também dá nutrição, né, pro nosso axônio. Mas, em geral, vai ter um monte de feixes com um monte de axônio, tá? E aí a gente tem, classicamente, galera, 3 envoltórios, né, de tecido aí no nosso nervo, tá? De fora para dentro, 3 envoltórios. O mais externo, galera, que vai estar aqui, né, em volta do nervo meu, igual a capinha da corda de violão. A gente chama de epineuro. O que envolve o fascículo, né, aquele feixe de axônios, ó, a gente chama de perineuro, que vai estar em volta aqui de cada fascículo, de cada feixe, cheio de neurônios, ó. A gente chama de perineuro. E em volta de cada axônio, de cada neurônio que está passando ali dentro daquele fascículo, de cada um deles, o envoltório a gente chama de endoneuro, tá? Então, de fora para dentro é epineuro, o mais externo. O dos fascículos, né, o conjunto de bolinhas no meio, perineuro. E o de cada axônio, de cada célulazinha ali, a gente tem um envoltório chamado endoneuro. Pô, Rodrigo, pra que você tá falando isso numa terça-feira de manhã?
Galera, faz sentido, tá? Por que que vai fazer sentido? Os nossos nervos, eles vão ter esses tecidos conectivos, né? A parte conjuntiva aí do nosso nervo, os envoltórios. Aqui tá de dentro para fora. Endo é o mais interno, peri é o intermediário e epineuro é o mais externo. E os nervos periféricos são os espinhais, os cranianos, os gânglios, as raízes, né? Toda a parte autônoma também é sistema nervoso periférico, tá? E existem 3 tipos de lesão periférica descritas na literatura. 3 tipos, galera. O primeiro tipo são as compressões nervosas. A gente chama esse primeiro tipo de neuropraxia. Neuropraxia é quando você tem um bloqueio temporário de condução e interrupção da função do nervo, sem perturbar a anatomia do nervo, ou seja, sem cortar ele, sem rasgar, e sem degenerar ele, né? Sem precisar que ele rebrote. Degeneração é o rebrotamento dele. É uma perda que é temporária e funcional. A lesão de bainha de melina pode até acontecer se você comprimir ele por muito tempo, mas é menos comum. Então, o que é uma neuropraxia, galera? É você ficar aqui apoiado no cotovelo assistindo aula, tá aqui, tá aqui. Na hora que você levanta o cotovelo da bancada, que você passou ali uns 15 minutos parado, seu braço fica dormente. Você comprimiu um nervinho que passa aqui embaixo do cotovelo, que é o nervo ulnar. Ele inerva essa região aqui do 4º e 5º dedos da nossa mão. Aí você fica com o 5º dedo ali, tá dormente meu dedo, caramba, meu antebraço. Por que isso aconteceu? Você fez uma neuropraxia super leve, né, gente? Demora, né? Se você esticar o braço, dar uma alongada, rapidinho já volta. Demora 1 minuto, 2 minutos. Mas é uma neuropraxia, uma compressão daquele nervo momentânea, tá? Existem compressões mais duradouras, né? Que a pessoa pode ficar até minutos, horas, né? Com um braço dormente. Quem malha muito, foi o que eu falei. Às vezes a contração muscular faz uma neuropraxia, fica aquela dormência ali por um tempo, depois tem que dar uma alongada. Mas são só lesões simples, com bloqueios temporários. Tudo bem com esse primeiro nome aí, neuropraxia, gente? É uma lesão, mas é simples. Geralmente, espontaneamente, ela volta ao normal. Não precisa nem passar na nossa mão. Segundo tipo, galera, é a axoniotimese. A axoniotimese é uma lesão no nervo periférico, né? Ou no nervo do rosto, ou no nervo do corpo, onde você vai machucar aquele nervo, mas não vai acontecer a disjunção daquele nervo. Ele não corta completamente, né? Você machucou, ele traumatizou, mas ele ainda está juntinho por alguma pontinha, algum fiapo. Nessa lesão axoniotimese, acontece esse rebrotamento, né, que a gente chama de degeneração valeriana. Logo após a degeneração, você vai ter uma reinervação, que vai ter sucesso se você machucou aquele nervo, ele cortou, ele lacerou, ele traumatizou. Mas se você tiver a preservação de um endoneuro, ó, que é um envoltório de pelo menos um axôniozinho, cortou o nervo quase todo, mas está sobrando um axôniozinho com um endoneuro preservado. Se isso acontecer, aí você tem axoniotimese. A interrupção é axonal, mielínica, com tecido de sustentação mantido e a preservação de pelo menos uma camada ali interna de envoltório. Essa preservação do endoneuro, por isso que eu falei que era importante saber o endoneuro, epineuro e perineuro. Se você mantiver pelo menos umas camadas de endoneuro ali internas, significa que aquela lesão ela não foi completa. Existe ainda alguma preservação da passagem da informação. De um lado do que cortou, para o outro lado que cortou, está passando ainda por alguns axônios, né? Isso significa, igual que a gente viu em lesão medular, né? Que a lesão é incompleta. Ou seja, ainda passa alguma informação por alguns axônios ali, estão preservados, tá bom? Essa lesão, que é chamada incompleta, a gente chama de axoniotimese. Para terminar, o terceiro tipo é a neurotimese, a mais grave, né? São as lesões que vão acometer todo aquele tronco nervoso, todo o tecido circundante deles, né? Perdendo a continuidade desse tronco nervoso. É uma lesão com interrupção completa. A neurotimese, a gente precisa
ficar muito atento, porque quando o paciente perde a completa ligação, né, de um fio de um lado com um fio com o outro, aquelas informações neuronais não passam mais, nem a motora chega, nem a sensação sobe. Cortou. É igual acontece com a Laís Souza, só que a Laís Souza foi lá na medula. Aí cortou todas as passagens, né? Quando a lesão periférica, é só aquele nervo que cortou. Aquele nervo tem que responsabilidade. Ele inerva a mão, ele inerva o dedo, inerva o punho. Então, mão, punho e dedos não vão mais mexer. E nem vão sentir se você passar o pincel e a agulha naquele nervo, porque é uma lesão só daquele nervo, né? Periférico, tá? Aí a gente chama de neurotimese. Como é que melhora uma pessoa dessa? Melhora, Rodrigo? Até melhora, mas precisa fazer cirurgia. Tá? As neurotimeses, elas são cirúrgicas, com correção cirúrgica. A gente só consegue melhorar a pessoa se ela fizer uma cirurgia, fizer o que a gente chama de neurorrafia, né, que é colar o coto do nervo com o coto do outro nervo, juntar, colocar um tecido, geralmente célula-tronco ali no meio, né, um tecido vivo, e aquilo reproliferar e proliferar de novo. E aí sim, depois que aquela fusão fizer acontecer, você começa a fazer fisioterapia. Até aquela mão voltar a mexer. Mas só depois da cirurgia. Sem cirurgia, galera, você vai ficar lá, ó. E aquele nervo não vai crescer de novo, porque precisa de uma junção. Precisa ter pelo menos uma junçãozinha, que é um endoneurozinho preservado, para a gente chamar de axonotimese. As axonotimeses, né, que são aquelas lesões anteriores que preservam o endoneuro de alguns neurônios, pelo menos, ela faz reinervação. Ou seja, aquele neurônio que está bem machucado, bem traumatizado, mas que ainda está juntinho por alguns neurônios, alguns endoneuros, esses neurônios eles vão rebrotando, 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 e aquele nervo volta a ter passagem normal, através desse processo chamado degeneração valeriana, tá? Você vai fazer o crescimento de novo daqueles axônios que foram cortados, né? Machucados, traumatizados numa lesão incompleta, na axoniotimese. Tudo bem, gente? Deu para entender a diferença dos três? Deu, Claudinho? Ok, mestre. Ok. Primeira pergunta do quiz dessa semana. Diferencie axoniotimese, neurotimese e neuropraxia. Tem que saber a diferença. Beleza? Bom. Então, as lesões podem estar localizadas desde a saidinha da raiz lá do nervo, né, lá na medula, no plexo dos nervos, nos próprios nervos, né? E todos os músculos vão ser inervados por fibras que vão vir de várias raízes da medula, né? Então, se você machuca uma raizinha, uma saída de nervo, não necessariamente você vai parar de mexer, porque aquele movimento é feito por várias raízes, né? Vários nervos comandam um movimento só, tá? E aí a gente tem vários tipos de lesão. A gente pode ter uma lesão simples, que a gente chama de uma lesão de um nervo, que a gente chama de mononeuropatia. A gente pode ter uma lesão em um nervo de uma mão, com uma lesão no outro nervo da outra mão, com uma lesão em um nervo de uma perna. Aí tem várias lesões de um nervo só. Aí a gente chama de mononeuropatias múltiplas, né? Tem doenças que causam isso. E a gente tem as polineuro... Ih, tá faltando um aqui, vou botar agora, pra gente não esquecer nunca mais. E tem as polineuropatias. O que são as polineuropatias, galera? Opa, depois eu salvo isso. É quando você tem uma alteração dos dois nervos dos dois lados do corpo. Os dois nervos dos dois lados do corpo, simétrica, né? Aí a gente chama então de polineuropatia. O cara tá com os dois lados do corpo com lesão nervosa periférica, tá? Então, esses três tipos de lesão são as lesões clássicas. As mononeuropatias simples. Cair, né? Fratura de Colles, machuquei só o mediano. Uma mononeuropatia simples, junto com uma fratura, junto com uma lesão muscular, tá? Diferente de outras doenças, que eu posso ter uma lesão no ulnar de um lado, com uma lesão no mediano do outro, com uma lesão do fibular do outro. Então, eu tenho três lesões em três lugares diferentes, mas que não são simétricas, né? Não são os dois medianos, os dois ulnares, os dois fibulares, né? É um ulnar, um mediano, um fibular
tudo assimétrico. A gente chama de mononeuropatias múltiplas, em vários nervos ao mesmo tempo, só que assimétrico. E quando tem lesão nos dois lados, nos dois pés, nos dois joelhos, nas duas pernas, duas coxas, dois braços, tudo em dupla, né? Os dois lados do corpo ao mesmo tempo, simétrico, aí nós chamamos de polineuropatias. Tudo bem? Em geral, as principais doenças neurológicas periféricas vão envolver as mononeuropatias simples e as polineuropatias, as neuropatias múltiplas simétricas, tá? Aí a gente entra nessas classes de mononeuropatia, paralisia facial, as lesões todas traumáticas, né, por fratura, torção de nervos. Nas polineuropatias, Guillain-Barré, que ficou na moda lá na época da chikungunya e do Zika. Outra polineuropatia importante, a polineuropatia diabética, que faz o pessoal lá amputar os pés, os braços, as pernas, né? É uma polineuropatia assimétrica e bilateral, tá? Então a gente tem as doenças periféricas todas nesses grupos aí, ou de mononeuropatias ou de polineuropatias. Beleza, gente? E aí as mononeuropatias, beleza? As mononeuropatias e as polineuropatias, elas podem ser neuropraxias, axonotimosis ou neurotimosis, né? Vai depender muito da doença que a pessoa tem. Ou são só compressões, ou são lesões incompletas, ou são lesões completas. Belezinha? Ayrton voltou. Beleza. Aí as lesões, elas podem ser causadas, né? Por lesão na raiz, lá na raiz nervosa, lá na saída da medula, a gente chama de radiculopatias. Pode ser lesão de plexo, que aí quando os nervos, né, os cervicais, eles saem, né, todas as raízes cervicais, elas se juntam aqui atrás da nossa clavícula, formando o plexo braquial, que é um conjunto de nervos que vem para o braço. Tem dos dois lados, né? Assim como também os nossos nervos lombares, torácicos e lombares, né? Os últimos torácicos e lombares, eles saem formando o plexo lombosacro, né? Que vai inervar a nossa perna. Então pode ser uma lesão nas raízes dos nervos, antes deles formarem os plexos. Pode ser lesão nos plexos. Pode ser lesões simples, nas neuropatias simples. Podem ser neuropatias múltiplas. Podem ser polineuropatias. Podem ser simples compressões, traumas, né, batidas, tiro, facada no nervo. Pode ser uma laceração, pode ser uma isquemia. Laceração quando arrebenta, né, estica demais. Podem ser isquemias, existem acidentes isquêmicos dos nervos, tá? Porque vocês viram na foto lá, ó, que tem, ó, sangue, né, vasos sanguíneos dentro do nervo. Se entope, também faz uma isquemia do nervo, né, galera? A isquemia acontece em qualquer lugar. E podem ter doenças autoimunes, né, como a Guillain-Barré, que aí o nosso anticorpo, né, nossas células anticorpos do nosso sistema imunológico começam a atacar os nervos periféricos da gente. Isso é a síndrome de Guillain-Barré, essa Guillain-Barré que a gente conversou da época da chikungunya e da zika, né? É uma doença autoimune. Do nada, nossos anticorpos começam a matar, a digerir, mastigar nossos axônios, nossas mielinas. E aí a gente fica sem axônio, o nervinho periférico vai morrendo, sendo degradado, e aí a pessoa fica sem mexer e sem sentir. Beleza, gente? Qual é a clínica comum de paralisia de lesões periféricas? Fraquezas, as paralisias, né? Tônus muscular diminuído, a pessoa fica geralmente com flacidez, ó, não ficam rígidas, duras, ficam com os membros todos fracos, flácidos. Os reflexos somem, diminuem, desaparecem, ficam com arreflexias. Os músculos ficam enfraquecidos e eles ficam, ó, com aquele tremor, fasciculação, é aquele tremor do músculo inespecífico. Os músculos sofrem atrofia, diminuem de tamanho. Sensibilidade fica diminuída. E também pode ter alterações autonômicas, né, como sudorese intensa, pelos arrepiados, alteração de esfíncter, né, ficar com urgência urinária, urgência fecal, e também pode provocar dor. Beleza?
Gente, vocês estão apáticos hoje. O que está acontecendo, gente? Sério, me explica. Todo mundo morto. É ressaca pós-projeto, é isso? É muita coisa. Eu vou parar aqui, Raquel. Pum, parei. Tá, eu só vou ler RA, ler SA agora e amanhã a gente continua daqui de onde a gente parou, falando mais das lesões periféricas pra gente, tá? Vocês estão demais, gente. Então, ó, RA e SA da semana, galera. Nossa SA. Deixa eu abrir para vocês lerem. Caraca, vocês estão como vocês nunca tiveram. Vocês nunca ficaram tão parados assim na vida. O que que aconteceu? Não tem problema não. Tô achando só curioso. Vamos lá, gente. Amanhã eu falo, tá de boa. Ó, gente, nossa SA1 do ciclo 2. Bom, tem a história clínica aí, tem uma foto aí já de uma escápula, de um nervo, ó. Então, quem é a nossa pessoa aí da SA1? Vocês foram contratados para lá para o Sesc Flamengo, lá para o Rio de Janeiro de vôlei, e uma jogadora de vôlei de 17 anos apresenta-se numa clínica, na sua clínica, com queixa de dor, queimação e fraqueza na região posterior do ombro, atrás do ombro, gente. A fraqueza é mais destacada quando faz uma rotação externa, uma rotação lateral de ombro. A paciente informa fraqueza e dor durante o mês anterior e salienta que a escápula dela, quando ela fica reparando, né, olhando as costas dela, quando ela repara, parece que está uma diferente da outra, não estão mais simétricas. Ela nega que teve alguma lesão, que caiu, que bateu, aconteceu alguma coisa. A história de doença pregressa dela não tem nenhuma queixa, nenhuma cirurgia, nenhuma lesão de ombro antes. O prejuízo no exame fisioterapêutico inicial mostrou fraqueza do supraespinhal, do músculo supraespinhal e também do músculo infraespinhal. E diminuição da rotação externa e da abdução do ombro, tá, gente? A adução horizontal passiva reproduz exatamente a dor que ela diz que sente na hora que ela está jogando. Com uma sensação de proteção do músculo, no final do movimento ela contrai, ela fica, né, dobradinha, porque dói. Baseando-se nisso, galera, as nossas perguntinhas clássicas: qual o diagnóstico cinético funcional, qual o síndrome topográfico e blá blá blá. Tudo bem? Molezinha, SA pequenininha, papum, tudo para resolver fácil. Até uma foto para ajudar ali. O que pode estar acontecendo com essa menina que está com uma dor e com uma queimação, né? Uma sensação diferente, além de fraqueza na rotação externa e na abdução de ombro. O que pode estar acontecendo com essa menina? É ortopédico, será, galera? Existe vida além da ortopedia? Existe vida além da NARM e da MARI? Estudem sobre isso nessa semaninha para vocês desenvolverem essa SA. Na terça que vem a gente corrige e abre uma nova. Quinta agora, vamos fazer nosso primeiro quiz do ciclo 2 já, gente. É um atrás do outro. Vamos embora. Então amanhã tem aula. Amanhã estejam mais animados, por favor. Estou achando vocês bem borocochus. Quem não entregou ainda, por favor, a nota final do grupão, tá? Como ficou a divisão. Entrega hoje para eu lançar a nota de todo mundo. Tem roteiro, tá aqui o roteiro também. Faz hoje, quem ainda não mandou, tipo, todo mundo ficou com a mesma nota. Eu fiquei com isso, a pessoa ficou com isso. Me manda hoje para eu fechar as notas de todo mundo e todo mundo ficar sabendo, tá bom? Nosso roteiro, vocês querem que eu leia o roteiro também? O roteiro tá uma moleza. Ó. O roteiro tá com 8 questõezinhas. Primeira questão: entender o significado da estrutura passa por entender a mensagem que os termos que as nomeia contêm. O termo epimísio, perimísio e endomísio vem sempre perto do mísio, né, que é músculo. E são os envoltórios dos músculos: epimísio, perimísio e endomísio. E isso também acontece na parte neurológica, no sistema nervoso periférico. A gente tem o epineuro, perineuro e endoneuro, que a gente acabou de conhecer ali na aula, né? E aí é para vocês, então, falar dessa imagem aqui,
Cadê a imagem? Aqui, ó, epineuro, perineuro e endoneuro. E determinar o significado dos prefixos acima, né? O que é epi, o que é peri, o que é endo. E fazer e falar essa conexão com o radical neuro. O que é um epineuro? O que é um perineuro? O que é um endoneuro? Moleza. Né? Questão já está dada. No ciclo 1, a gente falou sobre a divisão do sistema nervoso central, né? Agora, o periférico é formado por gânglios, nervos e terminações nervosas. Observar as duas imagens aqui abaixo e falar. O que são esses coloridinhos aqui que a gente tem embaixo do crânio, ó? E o que são esses coloridinhos que estão saindo da medula aqui? Quais são as informações que cada estrutura dessa carrega, né? O que os nervos que estão saindo do crânio aqui vão lá para o teu rosto, o que eles levam? E o que os nervos que saem da medula levam de informação? Também, ó, mamão com açúcar. De preferência, galera, escreve aí os 12 nervos que a gente tem no rosto, os 12 pares, e escreve aí quantos pares de nervos a gente tem na medula também, tá? Não precisa botar os nervos da medula, a ação de cada um não, porque é muito par. Mas dos 12 cranianos é bom colocar para vocês conhecerem. Aí, ó, aí você diferenciou o que é estrutura neural, né? E elas levam as informações. Algumas informações eferentes são efetuadas por estruturas musculares. Mas como que acontece a contração muscular? Essa que é a terceira questão, é a mais complexa. Eu quero que vocês me falem como que acontece, então, a junção neural, né? O neurônio chegando no músculo, como é que ele libera transmissores, quando ele libera transmissor, a acetilcolina, como é que o receptor pega essa acetilcolina, quando o receptor muscular pega, como é que gera o potencial de ação muscular, gerou o potencial de ação muscular, o que acontece na célula, na fibra muscular? O retículo sarcoplasmático libera cálcio, o cálcio encaixa na troponina, aí ela puxa a tropamiosina, aí a actinimiosina contrai. Explica a contração muscular desde a parte neurológica, tá? Aí aqui são as imagens, ó, a ideia é que vocês pintem utilizando um papel, um familiar, se vocês quiserem pintar seu tio, sua tia, sua mãe, sua avó, ou pode ser uma bonequinha, um boneco de papel. Pinta aí, ó, as áreas sensitivas dos nervos do braço e dos nervos da perna. Então a gente tem os principais nervos do braço aqui, os principais nervos da perna. Pinta essa região, tá? A perna é um pouquinho nervo, o braço tem um pouquinho mais de nervo. São as regiões sensitivas desses nervos. 5. Tem o seu Cleuzinho Litrão aqui, que é o Cleosvaldo. Ele tá triste, né? Ele brigou com a sua ex, a Joanete, porque ele estava traindo ela aí com uma menina. E depois de resolver a situação, Cleuzinho, né, resolveu afogar as mágoas no bar, bebeu muito, dormiu na cadeira do bar e depois de algumas horas, olha como ele dormiu, ó, com a axila presa ali na cadeira do braço, na cadeira do bar. E aí ele sentiu depois, quando ele acordou de algumas horas, que ele não estava conseguindo estender o punho e estava com formigamento na região posterior da mão, no dorso da mão aqui, tá? Aí, ó, observe a imagem abaixo e fala quais são as alterações que o Cleuzinho sofreu. Qual nervo passa ali embaixo da axila, né? Sabendo que o Cleuzinho apresentou melhora depois de algumas horas, qual é a disfunção? Neuropraxia, neurotimese, axonotimese. 6. No artigo de revisão do Rinaldo Siqueira, fala sobre degeneração valeriana. Vai ter um artiguinho que eu vou colocar para vocês, ó, sobre isso, tá bom? Aí eu quero que você faça um resumo do que é essa degeneração, o que é esse rebrotamento, né, esse crescimento do nervo. 7. Quais são os principais sinais e sintomas da lesão nervosa periférica? Moleza. E 8. Defina irradiação. Que técnica é essa e como que ela recupera os movimentos de lesões incompletas periféricas? Então essas são as 8 questõezinhas para vocês desenvolverem lá no nosso querido roteiro. Beleza, gente? Eu vou colocar o artigo, então, da 6ª questão e desenvolvam aí. Façam os bonequinhos, pintem aí o trajeto dos nervos, né? Faz grande numa folha de ofício. Tenta pintar onde está cada nervo, que eu acho que vai facilitar muito o entendimento de vocês de nervo periférico, para vocês saberem que a lesão ela vai obedecer. E aí é muito doido, né, cara? Porque a gente aprendeu lá no ciclo 1 que tem a eisia, né? Que dependendo de onde você passa o pincel, a gente sabe que é um nervo que está sendo lá, né, aquele nível neurológico. Agora,
Nas lesões periféricas, a gente vai responder ao nervo que está naquele lugar. E não mais a medula, porque não é a medula que está com problema, é o nervo. Então, às vezes, ele parou de sentir aquela região do braço, que é a região daquele nervo periférico. Não tem nada a ver com a medula, tá? Lembrem disso, que aí agora a gente não está mais falando de lesão na medula. Agora é lesão depois que o nervinho saiu da medula e está indo para o seu braço. Aí pode ser uma lesão naquela região do braço, daquele dermátomo, mas daquele nervo específico, e não do nível neurológico dele medular. Beleza, gente? Então, mãos à obra. Eu vou liberar esses dois roteirinhos, o roteiro e a situação. A gente começa amanhã desse slide, então, da neuroimagem aqui. E a gente se vê amanhã. Combinado, gente? Tá bom.